aí, educador financeiro, tudo bem? Espero que sim, hein? Eu sou o Thiago Martelo, prazer em falar com você e agora você vai obter um conhecimento maravilhoso que vai te ajudar aí muito aí na ponta a atender o seu cliente. Roda a vinheta! Bem-vindo ao grupo de network da Martelo com foco em empreendedorismo na área de educação financeira. Esse é o intuito, é isso aí, a gente aprender juntos. A gente sempre traz um tema que vai te ajudar aí na ponta a performar melhor, a se aprimorar, levar mais conhecimento, atualidades para o seu cliente, para o seu aluno, para o seu mentorado, tá certo? Esse é o intuito aqui desse grupo. Espero que você curta, se aconchega aí na cadeira para o nosso bate-papo de hoje, fechado? Juntos podemos formar a elite dos educadores financeiros do Brasil, beleza? Vamos pro bate-papo de hoje! A nossa apresentação, que é com o Ricardo Rocha. Ele é consultor empresarial e economista, sócio-diretor da Planej Consultoria. Tive a oportunidade de presenciar já uma palestra do Ricardo, aprendi bastante, foi num grande evento que eu participei, né, só como um estudante mesmo, como observador ali, estava na plateia, o Ricardo estava como palestrante, e trará o tema Os Princípios Básicos da Educação Financeira para Empresas. Ricardo, o palco é todo seu, você quer apresentar, fica à vontade, viu? Maravilha, boa noite a todos. Finalmente conseguimos marcar, né, Danilo? Depois de alguns apertos na agenda, aí conseguimos fazer aí o nosso evento, esse conteúdo, dentro do que vocês estão acostumados, educação financeira, bem especificamente para a pessoa física. Eu vou estar falando mais na minha área, que é essa questão jurídica, mas como eu já conversei com o Danilo, com o próprio Thiago, existe uma convergência muito grande na disciplina que o empresário tem com o seu financeiro pessoal e o quanto que impacta isso no financeiro da pessoa jurídica dele, né? Então, vai ter uma complementaridade de assuntos aqui, e a gente vai estar falando mais especificamente da questão jurídica. Deixa eu fazer compartilhamento de tela. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo? Estamos vendo aí, agora está em modo apresentação, perfeito. Manda bala. Deixa eu pegar a canetinha aqui de laser. Vamos lá. Então, pessoal, a gente vai estar falando dessa questão do planejamento financeiro. Claro, em 40 minutos não dá para a gente esgotar o tema, né? Então, eu vou procurar pegar os principais pontos que incomodam essa questão, as dificuldades e quais caminhos que as empresas têm que procurar já olhar para o seu negócio, para essa questão do planejamento financeiro empresarial. Rapidamente, uma apresentação minha aqui. Eu sou sócio-diretor da Planej, tá, e cofundador da 3D Financial Academy. A Planej é a minha empresa de consultoria e a 3D é uma empresa do qual a gente oferece educação financeira empresarial. Tá? Então, a gente desenvolveu um software e desenvolveu um jogo de tabuleiro que a gente consegue trazer toda uma contextualização de como você pode olhar as finanças do seu negócio, da sua empresa, só que de uma forma lúdica, tá? Então, é um negócio aí que a gente vem dando treinamentos para gestores, treinamentos in company. Então, é um trabalho, é um projeto bem bacana, que a gente vem tendo um êxito aí. Sou economista com finanças, MBA em Finanças e Controladoria, né? Fico aqui no interior de São Paulo, em Bauru. Tenho a certificação de avaliação de empresas, né? Valuation, pela FIPECAF e INSPER. Já fui consultor do Sebrae, né, nas áreas de projeto de investimento, análise de crédito, plano de negócios, né, para micro e pequenas empresas. Durante 5 anos já trabalhei no Grupo Bertin, que hoje é o JBS, né, mas eu trabalhei muito na área de desenvolvimento de projeto, na área industrial, na parte de insumos de produção. Desenvolvi estudos de viabilidade econômica financeira para o setor sucroalcooleiro na região de Ribeirão Preto, né, nessa parte de projetos de modelagem financeira. Estou há 16 anos como consultor empresarial e atualmente atuo com desenvolvimento de plano de negócios, gestão administrativa e financeira, valuation e formatação de franquia. Então, dentro do nosso negócio, do nosso business, nós também desenvolvemos projetos de preparar empresas para se transformarem numa franquia, né, realizar a sua expansão através do sistema de franchise. Então, esse é um pouquinho do que a gente faz, né, e agora a gente vai entrar um pouco aí no conteúdo.
Sempre quando eu estou fazendo uma mentoria para a empresa, consultoria, ou até mesmo em palestras, eu acho que uma das principais coisas que a gente coloca é essa questão assim, qual é o objetivo de uma empresa? Aqui eu vou deixar também aberto para vocês também interagirem, né? Vou jogar algumas perguntas, quem quiser abrir o microfone para falar também, acho que vai ser bacana. Mas sempre eu coloco, qual que é o objetivo de uma empresa, de um negócio? Né? Porque eu vejo muitas empresas que enxergam de uma forma equivocada. Qual que é o objetivo da minha empresa? O que a minha empresa tem como principal objetivo? Eu não sei se alguém aqui poderia contribuir com uma resposta pontual, ou quem possa estar contribuindo com uma participação. Alguém tem ideia de qual que é o objetivo de uma empresa? Alguém consegue Ricardo, alguém consegue agregar aqui na nossa interação? falando aqui como empresário, né, como empreendedor e que Isso. já venho aí há alguns anos nessas áreas, cara, o objetivo de uma empresa tem uma constituição, um quadro societário, que não é uma ONG ou nada disso, cara, é ter lucro. A gente olha lá na última linha do balanço, do DRE, e a gente quer ter lucro para ser sustentável. E aí, lógico, com isso, conseguimos várias outras coisas, mas não adianta nada a gente visar propósito, a gente visar social, visar um monte de coisa se não tiver lucro, porque aí não é sustentável o negócio, né? Perfeito. Alguém, pegando o gancho do Danilo, alguém pode estar contribuindo, ou que concorda, ou que tem uma visão um pouco diferente do Danilo, quem quiser, pode ficar à vontade para a gente já prosseguir aqui. O Alex levantou a mão. Como eu estou com a minha tela aqui, eu não estou enxergando quem está levantando. Tranquilo. Aqui também, tá bom? Então você vai me Quer guiando. falar, o Alex, manda bala aí, cara. Ok, eu ia fugir, né? Com certeza a empresa, eu acho que o lucro não é o objetivo, né? Tem mais a ver com a sustentabilidade do negócio, né? O objetivo é agregar valor ao ambiente de atuação, né? Então, claro que o lucro é o sangue, né, que corre, né? Sim. A empresa precisa estar sustentável, mas a minha visão é agregar valor ao ambiente de atuação. Pegando o gancho aí que o Alex disse, isso daí, na essência, a gente tem que procurar sempre o quê? Atacar a necessidade do cliente do mercado que você atua. Se você consegue ter uma proposta, né, de agregar valor, como o Alex disse, a gente acaba vendo que o lucro ele é uma consequência, ele é uma troca. Se você tem um produto ou um serviço que ajuda na necessidade, ajuda na dor do cliente, com certeza esse cliente vai pagar por isso. Se ele pagar por isso, o lucro como consequência vai vir. Então eu sempre costumo dizer o seguinte: o objetivo de uma empresa é criar solução para o problema. A gente tem que, é lógico que o lucro ele é importante para a sustentabilidade, como o próprio Danilo disse, mas se a gente olhar somente para o lucro, a curto e médio prazo a empresa não se sustenta, tá? Isso daí a gente tem histórias, casos reais de empresas que visam só a questão lucro, mas esquece de entregar valor, esquece de entender o problema e a dor do cliente, né? Então a gente busca colocar isso, porque para você não ser mais um, né? Eu quero ter um produto, eu quero ter um serviço que eu possa estar ajudando na solução do problema do meu cliente, do mercado que eu estou atuando. Quando eu consigo agregar isso, obviamente que o retorno financeiro ele vai vir. Tá? Aí ele vem como uma consequência. Então é uma troca. A gente precisa se preocupar o seguinte: qual é o problema que eu estou ajudando a resolver do meu cliente? Então é algo onde a gente... Tudo isso tem a ver com toda a questão financeira, porque o que vai sustentar o negócio no final é justamente a lucratividade, é justamente o ciclo e o fluxo de caixa que a empresa gera para ela poder arcar com seus compromissos e ter sua sustentabilidade. Mas eu tenho que enxergar justamente nessa questão. Então, primeiro, eu tenho que ter uma estratégia, uma tática, né, um processo de execução muito claro, onde eu preciso entender qual o valor que o meu cliente tem e qual é o produto ou serviço que eu estou associando à entrega desse valor. Além disso, eu tenho que ter uma boa gestão por trás disso. Gestão de pessoas, gestão de marketing, gestão de compras, gestão financeira, gestão de produção. Então, com isso, eu tenho um resultado financeiro.
Então, quando a gente fala em planejamento financeiro, não é só o planejamento financeiro em si, porque o planejamento financeiro ele é uma consequência de um trabalho, ou seja, é uma consequência da gestão que eu estou fazendo. Se eu não souber olhar para os indicadores financeiros do meu negócio, eu não sei para que lado eu estou indo. Então, primeiro, a gente tem que entender o que eu estou entregando, o que eu estou ajudando o meu cliente a resolver de problema. Esse é um dos pontos que eu procuro abordar, né? É a grande processo de abertura para a gente estar falando do planejamento financeiro, porque tudo isso daqui vai ser consequência. O resultado financeiro, ele vem quando a gente entrega valor, faz um bom processo de gestão, e obviamente que o retorno financeiro, ele vem como uma consequência. Ele não é o produto principal, ele é a consequência de um bom trabalho de gestão e um bom trabalho de agregar valor ao cliente, ok? Então, esse é um dos pontos. Eu gosto muito dessa frase do Charles Rand, não sei se vocês conhecem. Isso aqui, ó. As empresas que sobrevivem durante mais tempo são aquelas que trabalham no que elas unicamente podem dar ao mundo. Não apenas crescimento ou dinheiro, mas a sua excelência, o seu respeito pelos outros, ou a sua capacidade de fazer as pessoas felizes. É o que a gente acabou de falar, né? O que eu estou entregando como negócio, meu business, ele ajuda o que o meu cliente ao mercado? Se eu consigo fazer essa ajuda, é uma troca, é justa, né? Se eu consigo ajudar alguém com o meu produto ou serviço, é justo eu receber por isso. Logo, eu vou ter o meu retorno financeiro como consequência de um trabalho e de valor que eu estou entregando para o meu cliente. Então, isso tem um impacto financeiro muito grande no negócio. E aí vem aquela frase, né? Poxa vida, mas eu não gosto de finanças, né? Tem muito empresário que não gosta de lidar com os números da empresa. Ok, ele não é obrigado, né? Ele não é obrigado não, desculpa, ele tem que entender das finanças, mas ele não gosta de lidar com os números. Então, se ele não gosta de números, né? Não tem problema, mas lidere alguém que goste, que interprete os números de maneira prática e descomplicada todos os dias. Ou tem algum mentor, ou tem alguma consultoria, ou alguém que ajude na interpretação disso, mas ele não pode, nunca despreze o poder distribuidor de empresas que o desleixo com as finanças causa. A gente fala muito isso. Um dos principais fatores de fechamento das empresas é o não conhecimento dos números do seu negócio, é o não conhecimento das finanças, né? E eu gosto de trazer muito isso aqui, entender a integração e a sinergia entre as áreas. Se eu estou colocando finanças aqui, então a gente tem que entender o seguinte: qual é a sinergia que as demais áreas da minha empresa têm em relação a finanças? Eu estou colocando finanças aqui no meio, não quer dizer porque é a área principal da empresa, não. Ela é apenas uma área que complementa junto com os demais departamentos de uma empresa. Mas eu coloco ela no centro aqui justamente por isso, né? Por exemplo, eu vou trazer tudo aqui para vocês. Se vocês observarem aqui, tem um sinal de mais e um sinal de menos. Tem um sinal de mais e menos. O que eu estou querendo dizer? Cada área, ela influencia positivamente ou negativamente nas finanças de uma empresa, de qualquer negócio, seja ele pequeno, médio ou grande, independente do segmento. Todos os departamentos de uma empresa, elas influenciam, e na verdade, elas influenciam diretamente o indicador financeiro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que finanças dentro de um negócio, ela é reflexo das tomadas de decisões que são realizadas dentro de cada área da empresa. Por exemplo, no departamento de RH de uma empresa, se eu contrato mal, esse colaborador não vai me trazer retorno, ele vai me trazer um resultado negativo para mim, ele não vai ter produtividade, eu não capacitei bem ele, não selecionei bem, eu não dou feedback para esse colaborador, ele vai me tornar o quê? Um peso nas finanças. Se eu tiver que mandar embora, eu vou ter que ainda pagar as custas disso. E o inverso é verdadeiro, se eu contrato bem, se eu faço uma interação, se eu faço uma integração desse colaborador dentro da empresa, se eu dou treinamento, capacitação, ele vai ser um cara produtivo, ele vai me trazer bons retornos e vai impactar as finanças diretamente. Compras, nem se fala. Departamento de compras, eu digo que boa parte das margens de lucro de uma empresa, principalmente empresa do segmento de comércio e de indústria, se o departamento de compras faz boas cotações, boas negociações de pagamento, de prazo, de preço, ele ajuda muito na contribuição e geração de margem de uma empresa. Mas se ele faz todo um processo sem fundamento,
né? Se ele cota só com um fornecedor, ou seja, ele não cria um processo de seleção ali de cotação, ele vai trazer margens negativas para o negócio. A produção, mesma coisa. Se eu não tenho um processo produtivo bem definido, tenho muito desperdício, colaborador mal treinado, máquinas que não têm manutenção, que gera muito setup, né, gera muito processo de paradas durante a produção, eu vou gerar muitos problemas e afetar as margens do meu negócio, ou seja, vai ser um impacto negativo para as finanças. E o inverso é verdadeiro. Se eu tenho um bom processo produtivo, um layout de indústria bem definido, pouco desperdício, manutenção em dia, colaboradores bem treinados, eu vou trabalhar e vou trazer boas margens para o negócio em si. Marketing é a mesma coisa. Posso fazer um planejamento de marketing muito mal dimensionado, né? Vou fazer lá uma campanha que eu vou gastar 20 mil reais. Só que essa campanha foi muito mal dimensionada e não trouxe as vendas que deveriam trazer para o negócio. Vão trazer aí, obviamente, margens e vão afetar negativamente as finanças da empresa. E o inverso é verdadeiro também. Posso fazer boas campanhas que tragam bons retornos, vai afetar diretamente aqui, né? Vendas, nem se fala, deixei vendas por último, por quê? Porque é o grande atrito, né? O departamento de vendas com o departamento financeiro. Geralmente a pessoa, né, a área de vendas, a pessoa quer ganhar margem, né? Vamos ganhar margem, não, ganhar comissão. Vamos bater meta de venda para ganhar comissão. Só que às vezes aquela venda, ela não está agregando resultado, né? Não está trazendo margem para o meu negócio. Por quê? Porque eu estou dando muito desconto, estou querendo fechar uma venda, dou um desconto aqui, um desconto ali, eu vou destruindo as margens do meu negócio. Então, se eu não tiver um bom planejamento de venda, que é entender que venda não significa faturamento somente. Venda significa resultado. Eu quero saber deste faturamento qual é o resultado que está ficando para a empresa. Tá? Então não adianta só volume, mas tem que ter qualidade. Então uma boa estratégia de venda, eu posso trazer boas margens para o negócio. Uma péssima estratégia de venda, posso trazer péssimas margens para o negócio. Então a dificuldade que o empresário, isso pegando um pouco da minha experiência como consultor nessa área, é entender como que os departamentos, como que as áreas da sua empresa afetam as finanças, né? Então, não adianta, todas as áreas da empresa, elas têm responsabilidade sobre o financeiro da empresa. Claro que nós temos aqui uma pessoa responsável que olhe para as finanças, que é aquela pessoa que vai sempre estar colocando fluxo de caixa em dia, pagando as contas em dia, mantendo os saldos em dia do banco. Então, tem a responsabilidade também do setor financeiro, mas ela recebe reflexo de todas as demais áreas da empresa. O empresário ele tem que entender muito bem isso para que ele possa fazer um bom planejamento financeiro do seu negócio. Então, essa visão é extremamente importante. Eu gosto de falar isso. Não se administra finanças, ou seja, depois que a gente entendeu essa sinergia entre as áreas, a gente verifica o seguinte, que não se administra finanças, mas as pessoas e atividades que impactam as finanças da empresa. Então, voltando aqui, se eu te fizer uma boa gestão de cada área dessa, com pessoas responsáveis, gestores, que tragam bons indicadores que vai impactar as finanças da empresa. Então, finanças ela é o resultado das ações tomadas em cada área. Eu digo que é o único departamento de uma empresa que mostra se a gestão está sendo eficiente ou não. Porque, no final, o que vai sustentar o negócio é justamente essa questão da rentabilidade, da lucratividade, ok? E aí, a gente entrando numa linha de bem dessa parte financeira, a gente sempre fala, qual que é a finalidade das finanças de uma empresa, né? É ajudar o empresário a tomar decisão. Ou seja, eu tenho que olhar para os indicadores financeiros da empresa para eu saber tomar as decisões para os próximos passos da minha estratégia. Aquilo que já foi, se eu fechei um fluxo de caixa, um demonstrativo de resultado, eu já estou olhando o passado. Agora eu preciso interpretar esse passado, através dos indicadores, para tomar decisões futuras. Então, além de entregar valor para a empresa, maximizar o máximo de valor para a empresa é um dos objetivos quando você interpreta esses indicadores financeiros. Então, eu falo que são 4 tomadas de decisões principais que é tomada com base em decisões financeiras. Toda empresa que se preza, ela tem
Esses 4 tipos de tomadas de decisões que você só toma com base nos indicadores financeiros. O primeiro dele é o seguinte: investimento. Toda empresa que se preza, ela sempre vai estar tomando uma decisão para investimento. Por exemplo, tenho uma padaria, eu preciso comprar um forno industrial para ampliar minha capacidade produtiva, né? Para eu produzir mais pães, para eu produzir mais salgados, ou pode ser outro exemplo de empresa. Vou pegar o exemplo da padaria, de uma pequena empresa, né? Essa decisão que eu estou tomando é decisão de investimento. Então, o dono da padaria, quando ele fala assim, preciso comprar um forno industrial, ele está tomando uma decisão de investimento. E aí ele precisa saber, bom, este forno ele vai me trazer quanto de retorno? Ou seja, o ROI, que é o retorno sobre o investimento, ele tem que ser maior que o custo desse investimento. Porque eu posso estar financiando no banco, eu posso estar pagando ele com capital próprio, enfim. Então eu tenho que saber interpretar os indicadores financeiros para saber qual que é o impacto que eu vou ter no resultado com essa tomada de decisão de investimento que eu vou tomar. Eu só consigo ter uma visão clara de qual é o melhor investimento para a minha empresa quando eu sei interpretar as finanças do meu negócio. Aí eu estou tomando a decisão mais coerente. Essa é uma das tomadas de decisões que eu tomo através de indicadores financeiros. A segunda tomada de decisão é como que eu vou financiar este investimento. Gente, numa empresa, existem 2 fontes de financiamento que financiam uma atividade empresarial. A primeira delas é o capital de terceiro, que eu posso pegar lá um investimento e financiar no banco. Então, é todo um capital que vem de fora da empresa, pode ser de investidor, pode ser geralmente de banco. E a outra é capital próprio, que é o capital do dono, né? Então, eu tenho capital próprio e capital de terceiro como as 2 principais fontes de financiamento da minha atividade empresarial. Então, para todo investimento que eu tomo decisão para investir na empresa, eu preciso saber o seguinte: como que eu vou financiar isso aqui? Vou captar 50% ao banco e 50% vai ser capital próprio? Ou 70% vai ser capital próprio e 30% eu vou financiar? E assim vai. Ou seja, essa proporção entre capital de terceiro e capital próprio é tomada dentro da estratégia da empresa. Mas, Ricardo, qual seria o ideal? Depende do momento da empresa. Pessoal, em finanças empresariais, a resposta depende, é a resposta mais assertiva que tem, porque não existe uma proporção ideal do quanto que eu tenho que estar financiando minha atividade, se é 70% capital terceiro, 20% próprio, 30% próprio, e assim vai. Depende da estratégia da empresa, do momento que ela está. Tem empresas que tem 70% de capital de terceiros nela e 30% é capital próprio. Mas ela está dando boas lucratividades, bom retorno sobre todo esse processo. Então, a gente tem que saber o quê? Lidar com isso. Para eu saber qual é a melhor fonte de financiamento para esse investimento, eu tenho que saber interpretar os números do meu negócio. Eu preciso saber qual que é o melhor custo-benefício das fontes de recurso. Então, isso é uma tomada de decisão. Gente, boa parte dos empresários, principalmente dos pequenos e médios empresários, eles tomam essas decisões de forma inconsciente. Eles não estão no nível de consciência. É isso que a gente procura trazer nas consultorias, nas mentorias. Eles têm que entender o seguinte: para todo investimento, eu preciso saber como que eu vou financiar. Só que ele precisa entender muito bem das finanças da sua empresa. Outro ponto é como que eu vou definir o capital de giro da empresa, né? O que é o capital de giro da empresa? É aquele recurso financeiro necessário para a empresa funcionar. O próprio nome diz, como que eu faço para girar a roda da minha empresa? Eu preciso de dinheiro, eu preciso de produto, eu preciso de estoque, né? Então, se eu produzo algo, né, eu preciso de dinheiro para comprar isso, para depois eu receber do meu cliente, pagar as minhas despesas operacionais e volta o ciclo tudo de novo. Então, o capital de giro é aquele recurso necessário para fazer a empresa girar, para ela acontecer. Então, às vezes, de repente, quando eu tomo uma decisão de aumentar muito as minhas vendas, automaticamente, quando eu aumento muito as minhas vendas, vai aumentar muito a minha necessidade de capital de giro. Por quê? Porque eu preciso ter mais recurso no meu estoque, eu preciso ter mais produto no meu estoque.
Logo, quando eu aumento o meu estoque, eu estou aumentando a minha necessidade de capital de giro. Mas é uma decisão que eu estou tomando. Olha, precisamos aumentar nosso market share. Para aumentar o nosso market share, a gente vai ter que vender 40% a mais do que a gente vende hoje. Então, eu tenho que ter um investimento em estoque alto. Ou seja, eu estou optando por como que eu vou financiar esse capital de giro aqui. Como que eu vou dimensionar esse capital de giro? Olha, eu vou ter que aumentar meu prazo de recebimento do cliente para atrair mais clientes. Eu estou aumentando a minha necessidade de capital de giro. Ok? Então, a gente precisa, quanto é o prazo que o meu fornecedor vai dar para ele me ajudar a bancar esse capital de giro aqui? Então, se o meu fornecedor dá um pouquinho de prazo, ele está ajudando a financiar esse capital de giro aqui para mim. Mas é uma decisão que a todo momento qualquer empresa está tomando. Infelizmente, muitos empresários, pequeno e médio, eles tomam isso de forma inconsciente. Tá? E por último, política de dividendos. É aqui que tem muita coisa que mata a empresa aqui. A forma como o empresário está tomando a decisão de distribuir o resultado. O lucro que teve no final do período, seja ele trimestral, anual ou semestral, como que ele está distribuindo? Né? Como está remunerando os sócios? Então, eu preciso ver o seguinte, se eu tenho X mil reais de lucro, como que eu vou distribuir esse lucro? 50% eu vou reinvestir na empresa e os outros 50% eu vou distribuir? Ou vou pegar todo esse lucro e vou distribuir para os meus sócios? A gente vê muito caso de sócios, de empresários que não têm uma política de distribuição de lucro coerente e acaba matando o negócio. Ele acaba matando a galinha dos ovos de ouro. Ele vai sangrando a empresa. Sem falar do prolabore alto, ele tem também retiradas e distribuição de lucro altas. Então a empresa ela acaba o oxigênio dela, porque o dinheiro que circula no dia a dia da empresa é como se fosse um oxigênio, é o combustível. Né? Então, são as 4 principais tomadas de decisões que a todo momento qualquer empresa, independente do segmento, ela toma com base nos indicadores financeiros. Se o empresário não tem uma visão clara das finanças do seu negócio, as decisões que eles tomam nessas áreas podem estar extremamente equivocadas. Pessoal, até aqui está claro para vocês? Está tudo bem ou eu estou muito técnico? Eu gostaria de um feedback de vocês aí, tá? Tá muito bom, Ricardo. Tá muito bom. Tá fazendo sentido. A Deise tem uma dúvida aí, vamos ver. Tá. Oi, Ricardo, tudo bem? Oi, Deise. Uma dúvida. Você falou dessa parte da política de dividendos, né? Vou trazer um caso concreto, não sei se eu posso trazer agora, que é o tema, ou se eu digo para o final. Aí não sei como que o Danilo quer fazer. Vamos ver aqui, a gente tem 1 hora no total. Agora de palestra, deixa eu atualizar aqui. Temos 15 minutos. Isso, exatamente. 13 minutos em ponto. Pode, e depois mais 20. Pode fazer agora, Deise, depois a gente estende um pouquinho, não tem problema. Tá bom. Por exemplo, eu tenho um cliente que é uma prestação de serviços, tá? Ele tem um negócio de paisagismo, então a necessidade de capital de giro dele é muito baixa, que é mais planta que ele precisa comprar, eventualmente. Legal. Às vezes até a planta é terceirizada, o cliente paga direto e ele não se envolve nessa questão. O ponto é, a empresa dele tem um bom lucro, mas eles distribuíam 100% todos os meses do lucro. Aí, quando tinha um projeto muito grande que ele precisava ter um desembolso maior, tinha que fazer o contrário, fazer um aporte de capital da pessoa física para ajudar. Exatamente. Caixa, não se preparou, tal. E aí, começou a acertar isso. O ponto é, o que é ideal nesse caso de uma prestação de serviços, de distribuição, né? Eu sugeri, assim, sem muito conhecimento, que ele fizesse a distribuição a cada 6 meses, porque ele tem projetos muito longos, ele tem projetos de 6 meses, de 1 ano, de 3 anos, então sugeri que ele fosse acumulando lucro e fizesse a distribuição a cada 6 meses para ele ter uma noção do consumo para os próximos projetos, mas queria ouvir um pouquinho mais sobre isso. Deise, esse ponto que você trouxe é importante porque aquilo que eu falei, às vezes, o que é o ideal de distribuição de resultado? A distribuição de resultado, né, ou de lucro, no caso,
ela vai depender muito do planejamento que a empresa tem para os próximos períodos, né? Tipo, olha, a gente vai crescer, a gente tem meta de crescimento, vamos crescer 30%, tá? X%. Só que para esse crescimento, a gente vai precisar fazer o quê? Investimentos. Ou em ampliação de capacidade produtiva, ampliar a planta, comprar equipamento, comprar veículos, XYZ. Tudo isso tem que ser orçado de alguma forma. É claro que a grande maioria não faz isso, né? Quando ela não tem um planejamento claro, que eu acredito que é esse seu cliente que você atende, pelo menos 6 meses do jeito que você falou, é no mínimo coerente. Eu acho que colocar muita frequência de distribuição de resultado, eu acho um pouco frágil, principalmente quando a empresa não tem um planejamento claro. Tem empresas que fazem distribuição uma vez no ano. Então, ela apura o resultado do ano, verifica lá a lucratividade e faz a distribuição, né? Tem empresas que, dependendo do planejamento, aí já tem, vamos dizer que são empresas maduras em termos de planejamento, tem uma profissionalização na gestão. Tem empresas que ficam só, os sócios, num determinado período, eles ficam só com o Prolabore, principalmente os sócios que são operadores, que estão na gestão. Porque aquele sócio que não participa da gestão, ele não tem Prolabore, né? Mas dependendo da estratégia adotada, essa distribuição ela pode ser dilatada ou pode ser com maior frequência. Você pega, por exemplo, vamos sair do campo da pequena e média empresa, mas você pega a Petrobras. A Petrobras, ela já está num limite de faturamento, de mercado, ela não tem muitos horizontes de crescimento. Então, todo período, né, várias vezes no ano, elas estão distribuindo o resultado. Então, tem empresas que chegam numa perenidade, por exemplo, empresas do segmento de energia elétrica, você vai verificar a parte de distribuição de lucro ali, Daisy, 3 vezes no ano está distribuindo lucro. Por quê? A empresa ela já está num patamar ali que ela só está rentabilizando, ela não tem grandes, ela não está numa linha de crescimento forte. Agora, você pega uma empresa, tipo uma startup, uma empresa de tecnologia, que precisa de aceleração, e aí é muito mais ficar colocando capital, então tem pouca distribuição de resultado ou quase nada, até que ela chega num nível de maturidade. Entendeu? Então dentro dessa empresa que você falou de prestação de serviço, de paisagismo, algo nesse sentido, 6 meses até que está coerente. Pelo menos, como eles não têm um planejamento, eu acredito que eles não estão enxergando como que eles querem crescer, para ver quais as reservas de capital que eles têm que fazer, 6 meses está de bom tamanho a distribuição de resultado para ele fazer caixa. Só que tem que ser o seguinte, não adianta ele pegar. Uma coisa é ele pegar, tem que ver como que ele está pegando essa distribuição. Se ele está pegando todo o resultado, porque ele vai acumular janeiro, fevereiro, março, abril até junho, se ele deu 6 meses de resultado, e depois de 6 meses ele pega todo esse resultado, também não adianta nada. Ah, sim, não, a ideia não é pegar tudo, é sempre deixar um caixa, né? Certo. E outra dúvida que eu tenho também, que você falou do capital de giro, é assim, a gente, pessoa física, fala muito da reserva de emergência para os imprevistos, né? E coloca lá, no mínimo 6 meses, 12 meses. Outra coisa que eles também não tinham é que era fazer um caixa, deixar um dinheiro em caixa, né, para qualquer imprevisto. Principalmente que na empresa de prestação de serviço, se acontece do arquiteto principal ficar doente, a empresa não fatura, né? Ele tem um custo fixo muito elevado, sei lá, 300 mil. Nesse caso, o capital de giro e a reserva de emergência da empresa, como que chama? Onde fica essa conta? O que é ideal fazer para PJ? A reserva de emergência, ele meio que se confunde com o próprio capital de giro, porque vai ter momentos, principalmente quando é empresa comercial ou industrial que trabalha com estoque. Mas a empresa prestadora de serviço, seja ela de paisagismo, seja até uma advocacia, isso, ou qualquer outro tipo, ou empresa que não tem estoque, a gente diz que esse estoque seria o estoque de horas, né, que não estão prestando serviço ainda. Né? Por exemplo, você pode ter lá a mensuração do valor hora desta prestação de serviço e verificar quantas horas no mês está sendo monetizada e quantas horas ainda não está sendo monetizada. Que podemos dizer que é aquelas horas que estão estocadas que ainda não foram vendidas. É até um pouco subjetivo falar, porque quando se trata de produto é até mais fácil. Eu tenho um produto, tem essa quantidade aqui, e a gente precisa dessa quantidade para poder girar. Mas se fizer um processo de cálculo, que não dá para a gente fazer isso hoje no nosso encontro,
Mas é Não. possível você mensurar isso daí e colocar. Agora, a gente diz que pelo menos 6 meses aí de custo fixo da empresa, pelo menos ele ter reservado. Pronto, então não estou tão júnior assim. Já me achei Não. estagiário, já achei júnior. Foi porque eu Não. já não. Tá bom, obrigada. Vou dar Agora, Deise, isso vai variar de empresa para empresa e a forma como ela está estocada e o prazo de receber. Porque aí, no caso, empresa que você tem um prazo de recebimento alto e empresa que você tem um nível de estoque relativamente alto, você tem recursos financeiros que estão represados que ainda não se tornaram caixa. Então, a necessidade de capital de giro dessas empresas, que ele precisa ter de reserva, vai ser muito maior, dependendo da situação, que esses 6 meses que a gente está falando. Ah, entendi. Entendeu? Mínimo 6 meses, vai depender muito. Pelo menos, aí vai depender muito da estratégia. Exatamente. E com os clientes dele, os parcelamentos. Tá ótimo, muito obrigada. Então, tá bom. Bom, vamos lá. Então, o que a gente tem que... Aqui, ó, o ciclo decisório de uma empresa, né? Que é aquilo aqui, ó, a gente está tomando decisão, esses 4 pilares de decisão que a gente está tomando, sempre com base em informações financeiras. Onde eu encontro essas informações? No balanço patrimonial, no fluxo de caixa e no demonstrativo de resultados. Esses são os 3 principais demonstrativos financeiros de qualquer empresa, seja uma oficina mecânica, até uma grande empresa, uma grande indústria. Todos passam por esse ciclo decisório. Não importa o tamanho e a simplicidade, mas teoricamente isso daqui, quando eu falo teoricamente, porque nem toda empresa enxerga o balanço patrimonial, mas todas deveriam ter, tá? Esses 3 fluxos, esses 3 relatórios e demonstrativos financeiros. Os 3 são analisados de forma complementar. Cada um você consegue extrair uma informação, e aqui eu falo que quando eu olho um balanço, um fluxo de caixa, um DRE, eu estou olhando o passado. Eu estou olhando o que ele já foi. Se eu pegar, por exemplo, olha, o que foi o mês de novembro, né? Pegar o balanço de novembro, o fluxo de caixa de novembro, o DRE, eu estou olhando aquilo que já foi. Então, eu tenho que extrair dos principais indicadores desses 3 demonstrativos financeiros para tomar decisões no presente e criar uma visão de futuro, que é o famoso KPIs, né? Os indicadores de performance do negócio. Então, é com base nessas informações que a gente começa a projetar o futuro, começa a colocar meta para a empresa. Eu falo muito que o empresário, boa parte dos empresários, ele dirige, como se o empresário estivesse dirigindo o carro olhando para o retrovisor somente. Ou seja, vai chegar uma hora que ele vai bater no poste, ou no carro da frente. Por quê? Porque ele está olhando muito passado, o que já foi, o que já aconteceu. É importante olhar o passado? Sim, de uma forma pontual, onde você enxerga como que a empresa vem se comportando para você consertar o rumo dela no futuro. Então você tem que olhar mais para frente do que para trás, senão você bate. Não é à toa que o para-brisa do carro é maior que o retrovisor. Você tem que olhar mais, ficar olhando mais para frente do que para trás. Então, tudo isso é importante no planejamento financeiro e impacta de forma positiva ou negativa, tá? Aí eu vou trazer para vocês algumas dificuldades que as empresas têm nessa questão. Então, aqui, ó, 85% dos empresários, as empresas não utilizam planejamento de produção e de compra. A gente vê que grande parte não tem essa ferramenta ou tem esse cuidado, né? 85% não utilizam planejamento de venda. A venda é aleatória, eles vão vendendo da forma como o concorrente vende, ou vão aumentar a produção, vão aumentar a produtividade, mas sem critério. Ou seja, não existe um planejamento de venda. É aquele planejamento de venda só olhando para o faturamento. Pessoal, faturamento bruto não quer dizer muita coisa. Tem muita empresa que fatura bem, mas financeiramente está quebrada, não tem dinheiro no caixa. A empresa fatura horrores, mas não tem dinheiro no caixa, porque vende mal, né? 45% não utiliza sistema de custeio. O que é isso? Como que eu vou custear o meu serviço? Como que eu calculo o custo do meu serviço? Como que eu calculo o custo do meu produto? O que eu vejo de precificação errado, gente, nas empresas, nas consultorias, nas mentorias que a gente presta para os empresários, é impressionante quanta besteira que o pessoal faz na hora de calcular custo e preço do produto ou serviço, tá? Isso aqui mata o negócio.
Estoque, principalmente, não sei se vocês têm contato com empresários do segmento de varejo, mas produto parado no estoque é dinheiro que não está no caixa. Então eu tenho que comprar e adequar mais o meu estoque para aquilo que gira mais. Então 67% nem passa perto do estoque, não controla, vai comprando. Né? Só que é uma fonte do próprio Sebrae. Os erros mais comuns que a gente vê por aí. Bom, informação incorreta é a coisa que mais tem, né? Tem 20% das informações está no sistema, 30% está numa planilha, outros 30% está espalhado na caderneta, outro está numa agenda, outro está assim, quer dizer, mistura tudo, está tudo errado. Isso aqui mata o negócio. Cálculo incorreto do preço de venda. Isso mata um planejamento financeiro da empresa, acaba com a rentabilidade, acaba com as margens de lucro. Desconhece se está dando lucro ou não em suas atividades operacionais. Tem muito empresário até hoje que não sabe se está dando lucro ou está dando prejuízo. Ele administra as finanças do negócio olhando para o saldo bancário. Ele chega no final do mês, pega o extrato da conta jurídica e verifica. Se deu saldo positivo, ele fala que deu lucro. Se deu saldo negativo, ele fala que deu prejuízo. Pessoal, não é que... Eu posso ter... Tem situações de empresa que dá lucro, mas o saldo final está dando prejuízo. Está dando um negativo o saldo de caixa. E o inverso é verdadeiro também. Então, eles usam alguns parâmetros que não vão trazer nenhuma conclusão. Então, continua na mesma. Eles não sabem o lucro. Não adianta só olhar para esse extrato bancário. Desconhece a origem de recebimento e destino do pagamento. Gente, isso daqui é grave. O empresário não sabe de quem está recebendo, de onde está vindo o dinheiro e para onde está indo. Por incrível que pareça, ainda tem muita gente assim, tá? Recebe aquele bolo e paga, mas ele não tem ideia dos buraquinhos que tem na empresa. Esses buraquinhos que nós chamamos são as despesas, tá? Eu posso ter um buraquinho maior, outro menor, eu tenho que cuidar desses buraquinhos, preciso saber para onde está indo o meu dinheiro. Infelizmente, muitos não têm essa visão clara. Desconhece os custos e serviços dos produtos vendidos, daqui como eu já tinha falado. Não há clareza do quanto representa as despesas fixas do negócio. Pessoal, despesa fixa, ela é um processo ali que tem que ser gerenciado dia a dia. São aquelas despesas que, vendendo ou não vendendo, eu tenho que pagar. Que é o aluguel, a energia elétrica, é o salário, encargos sociais, material de limpeza, sistemas de informática, é o contador. São as despesas que todo mês eu vou ter, vendendo ou não vendendo. Se eu não souber olhar para isso aqui e separar o que é fixo e o que é variável, eu posso estar direcionando a minha empresa para o buraco. Isso aqui, ele toma recurso do caixa, se não bem dimensionado. Ou seja, a despesa fixa nada mais é do que todo o esforço que você precisa ter para vender. Né? Eu preciso vender, mas para eu vender, eu preciso ter um galpão, eu preciso ter uma sala, eu preciso pagar aluguel por isso. Para eu vender, eu preciso ter um equipamento, um computador. Para eu vender, eu preciso ter pessoas que vendam. Tudo isso é despesa, vai formando a minha despesa fixa. E eu tenho que fazer jus. Que essa despesa fixa, eu estou trazendo resultado para o meu negócio. Então, tem muita gente, eu vejo muita empresa inchada, uma despesa operacional pesada e que não está trazendo o retorno necessário. Então, isso aqui é muito importante. Desconhece o ciclo operacional e financeiro. O que é o ciclo operacional, pessoal? Rapidamente aqui. É o tempo em que, o momento que você ativou o serviço, ou fechou o contrato, ou o momento que você recebeu por aquela mercadoria, até o momento que você recebe ela. O tempo que discorre entre o momento que o produto entrou no seu estoque até o momento que você recebeu por essa venda, por esse produto, ele é o ciclo operacional. É o tempo médio que a sua operação de compra e venda, ela se transforma em dinheiro no caixa. Quanto maior o meu ciclo operacional, mais tempo eu demoro para o dinheiro entrar no meu caixa. Quanto mais tempo demora para o dinheiro entrar no meu caixa, ou porque eu estou dando muito prazo para o meu cliente pagar, ou porque eu estou estocando demais e está girando devagar no meu estoque, eu vou dilatando isso, o que vai acontecer? A minha necessidade de capital de giro aumenta cada vez mais.
Por quê? Porque eu ainda nem recebi pela minha venda e já estou pagando meus compromissos sem ainda ter o dinheiro. Essa é o que nós chamamos de necessidade de capital de giro, que a gente vai ver um pouco para frente. Pessoal, erros mais comuns que quebram uma empresa, que é o que eu acabei de apresentar para vocês. Por quê? Ausência de planejamento financeiro, ausência de conhecimento das finanças do seu negócio. Tá? Aqui é um exemplo de um demonstrativo de resultado bem simples, o famoso DRE. É aqui que você apura a lucratividade. Esse é o relatório, o demonstrativo financeiro que você enxerga. Se o seu negócio está dando lucro ou está dando prejuízo. Ou seja, o que seria isso aqui? O quanto que eu faturei dentro do mês não é recebimento, é o quanto que eu gerei de venda, dentro do regime de competência, é no momento em que aconteceu os fatos. Quais foram os impostos que eu paguei no período, na vigência dessa venda, todo o meu custo de mercadoria vendida, né, o famoso CMV, ou pode ser o custo de serviço prestado naquele mês, quanto que eu gastei, todo o lucro bruto que eu tive, que nada mais é isso, menos isso, menos isso, eu tenho esse lucro aqui. Mas não é lucro líquido ainda, é o nosso lucro bruto. Porque agora eu vou tirar todas as despesas fixas aqui, ó, salário mais encargos, aluguel mais condomínio, despesas administrativas, que tiro dentro disso daqui, subtraindo isso, eu tenho lucro. Esse lucro não necessariamente é caixa. Por quê? Porque nem tudo que eu vendi eu recebi. E nem tudo que eu gerei de despesa eu paguei no mês. Ou eu posso ter pago muita coisa dentro do mês, e eu posso ter vendido muita coisa e não ter recebido nada no mês. Mas para efeito de resultado, eu tive um lucro de 19.722. Mas não necessariamente ele está disponível no meu caixa ainda. Eu posso ter muito produto no meu estoque. Então tem que entender tudo isso, porque esse valor de produto que está aqui foram somente os produtos que saíram do meu estoque para gerar essa venda aqui. Tá bom? Então essa visão, essa clareza, o empresário ele tem que ter, pelo menos para ele ter uma visão de como que funciona e como que é gerada a lucratividade do meu negócio. Aqui é um exemplo de fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele já vai medir o quê? Liquidez. Dessa venda, quanto que está entrando no meu caixa, quanto que está saindo e quanto que está sobrando. Aqui ele já pega o quê? O que de fato entrou, independente se a venda aconteceu no mês passado e está entrando hoje. Então aqui é pelo regime de caixa. O fluxo de caixa você mede o nível de liquidez, ou seja, o nível de recurso financeiro que está girando dentro da minha empresa. Então eu comecei com um saldo de 1.500, recebi 750, paguei isso aqui, fiquei com 300, fechei com um saldo de 1.800. E aí eu transporto para cá e vai. Não vou entrar muito no detalhe, é mais para vocês entenderem algumas ferramentas que o empresário ele deixa de enxergar e que vai auxiliar ele muito no planejamento financeiro da empresa. Outro ponto importante, ponto de equilíbrio. Danilo, como está meu tempo aí? Acabei de mandar aqui no chat, por sinal, 15 minutos. Eu tenho, 15 minutos. Eu tenho mais 15. Isso, para encerrar tudo, inclusive dúvidas, tudo. Para a gente respeitar o tempo. Então vamos lá, para a gente fechar aqui rapidinho, ponto de equilíbrio. Eu sempre falo para o empresário, o ponto de partida de planejamento financeiro é vocês entenderem o ponto de equilíbrio da sua empresa. O que é o ponto de equilíbrio da empresa? É o mínimo que eu tenho que vender, né? Meu volume de vendas, tanto de serviço como de produto, necessário para pagar todas as minhas despesas e custos da empresa. É quando eu igualo as minhas vendas com todos os custos e despesas da empresa. Ou seja, a partir daqui, então se eu pegar aqui, ó, todo o custo fixo que é representado por essa reta aqui, ele é fixo por causa disso, ó, ele sempre vai ficar na média, permanecendo o mesmo. Ao menos que eu esteja numa expansão, e aí eu tenho que contratar mais gente, eu vou para um outro patamar de custo fixo. Mas dentro de uma representação gráfica, o custo fixo ele entra numa linearidade aqui, ó, padrão. Aqui eu tenho meu custo variável, e obviamente que o ponto de equilíbrio é quando eu encontro as minhas vendas, né, o meu faturamento com uma quantidade X de produto e serviço vendido, para eu encontrar aqui, ó, nesse ponto aqui eu consigo pagar as minhas despesas e custos da empresa, e ficar no 0 a 0, não sobrar nada. O que vier para cima do ponto de equilíbrio, o faturar para cima é lucro, o que eu faturar para baixo do ponto de equilíbrio é a minha perda, é o meu prejuízo. Grande maioria dos pequenos e médios empresários não tem a visão clara do seu ponto de equilíbrio. Pessoal, é super simples de calcular isso aqui. E é um baita de um indicador estratégico, porque ele vai te mostrar como que está a sua performance, né? Ou seja, se o meu ponto de equilíbrio de um período para o outro, ele se desloca para cima, significa que eu não estou sendo eficiente, que agora aumentou o meu mínimo de venda.
Quanto mais eu conseguir trazer meu ponto de equilíbrio para baixo, melhor, porque eu estou sendo mais eficiente. Então, aqui ele diz tudo do negócio, né? E aqui, ó, só para vocês entenderem como que calcula o ponto de equilíbrio, vou fazer uma entrega bem rápida aqui. Vamos pegar aquele exemplo daquele DRE. Como que eu calculo o ponto de equilíbrio? A Deise e outras pessoas que devem atender algumas pessoas jurídicas, né, de atender os sócios na parte de planejamento financeiro do sócio, mas que tem empresa, para dar uma situada. Onde que eu identifico? Imagina o seguinte, o ponto de equilíbrio nada mais é de você pegar todos os custos e despesas fixas, tudo que é fixo da empresa. Eu sei que tudo dentro de um DRE, pessoal, aqui e aqui é despesa variável. A estrutura do DRE sempre vai ser assim, o faturamento bruto, os impostos e despesas variáveis de venda e o custo de produto ou de serviço sempre vai aparecer antes do lucro bruto. Então, o que tiver antes do lucro bruto, entre o faturamento e o lucro bruto é despesa variável. Já estou dando a deixa aí para vocês. Aí. O que tiver abaixo do lucro bruto, de boa parte daqui é tudo despesa fixa. Então, aqui, ó, o que eu tenho? Identificar as despesas fixas da empresa. E eu vou dividir pela margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Meu lucro bruto, dividido pelo faturamento, eu tenho 54,17. De 100% das minhas vendas, tirando despesa variável, tirando custo de produto e serviço, me sobra 54% das vendas para pagar a despesa fixa. Então, se eu pegar isso aqui, ó, identifiquei, daqui isso, mais isso, são minhas despesas fixas, dá 34.355. Se eu dividir pela margem de contribuição, transformando em, dividindo por 100, eu vou dividir isso aqui por 0,54. Esse é o mínimo que deveria faturar. Como eu faturei 99 mil, ou seja, acima do meu ponto de equilíbrio, obviamente que eu dei um lucro de 19%. Mas se eu faturasse esse cara aqui, o lucro seria 0. Ou seja, o empresário tendo essa visão, ele sabe que a partir disso é o mínimo de atividade que ele tem que ter. O ponto de planejamento financeiro dessa empresa, ela tem que a partir do ponto de equilíbrio dela. Ele tem que entender como que vai ser meu ponto de equilíbrio para 2023. E não o ponto de equilíbrio de 2022. Por quê? Porque os custos a partir do ano que vem vão mudar. Eu vou ter dissídio de colaborador, então eu tenho que recalcular meus custos fixos hoje para saber qual que é o meu ponto de equilíbrio amanhã. Isso é o que falta um pouco de sensibilidade que a gente sempre procura passar para o empresário, tá? Aí eu entro com essa parte de precificação, que eu gosto de falar, é muito importante, né? Como que deve ser precificação de forma correta, de uma forma geral, antes que eu falo, até hoje o pessoal precifica assim, né, de uma forma simplista. Para eu achar o preço, ele pega todo o custo, o lucro que ele quer ganhar, ou seja, ele não pergunta para o mercado, ele fala, eu quero ganhar tanto de lucro, se o mercado pagar ou não, outra história. E mais as despesas. Só que não é assim. Hoje em dia, é o inverso. Para eu saber o lucro que eu quero ganhar, eu tenho que entender qual que é o preço que o mercado está disposto a pagar, menos os custos e despesas da minha empresa. Se eu verificar que a minha lucratividade está muito baixa, eu tenho que ser eficiente no controle dos custos e despesas da minha empresa. Então, a gente fala o seguinte, lucro possível é o que o mercado paga, menos os custos e despesas do meu negócio. Ou se eu estou com uma lucratividade baixa, eu tenho que ser o mais eficiente possível na gestão desses custos e agregar da melhor forma possível valor para o meu cliente. Se eu conseguir agregar valor para o meu cliente no meu produto, no meu serviço, com atendimento, com entrega, com qualidade, o cliente está disposto a pagar mais pelo produto. Aí, ok. Então, a gente fala que o preço ele deve cobrir o custo do produto, despesa fixa, despesa variável e ter o lucro. Mas para que eu tenha lucro, eu tenho que ser muito eficiente aqui, ó, despesas e custos. Eu tenho que agregar valor. Então, a gestão de uma empresa não é uma coisa tão simples. É um desafio diário, mas é possível você se posicionar bem no mercado. Olha que interessante aqui, ó. Imagine o seguinte. Quando a gente fala de precificação, a gente fala muito da questão de desconto. Como empresário gosta de dar desconto nas coisas. Então, ó, se a sua margem atual, imagine que você tem vários serviços e vários produtos, ou um ou outro, vai que seja, que cada tipo de serviço ou produto tem a sua margem de lucro. Então, eu tenho um produto com uma margem de 20, de 25, de 30, de 35, por aí vai. Imagine que você tem uma política de desconto, que seria uma tabelinha de desconto, ó, 2%, 4%, 6%. Essa parte aqui do meio, essas porcentagens aqui do meio, está dizendo o seguinte, ó, para você ter o mesmo lucro,
com base no desconto que eu dou, qual que é o volume de vendas que deve crescer? Então, imagina que se eu pego um produto que tem uma margem de 20% e dou um desconto de 10%, eu tenho que aumentar meu volume de venda em 100%. 100%, ou seja, o dobro. Se eu vendia 100 unidades daquele produto, eu tenho que vender 200 unidades, caso eu dou um 10% de desconto para um produto que me dá 20% de lucro. Olha como o empresário não faz conta. Se eu der 14% de desconto para um produto que me dá 20% de lucro, eu tenho que vender 233% a mais. Pessoal, isso eu mostro para vocês matematicamente. Então não vai dar tempo de demonstrar isso agora. Mas isso daqui é fato. Eu peguei muito empresário que teve que refazer toda a tabela de preço porque estava errado. Política de desconto totalmente errada. Quando ele olhou isso aqui, quando a gente fez o cálculo, olha quanto que você tem que vender a mais pelo desconto que você está dando, tem gente que fica pirado, não acredita. Por quê? Falta de visão de planejamento financeiro da empresa. É a proposta aqui. Então, o cliente desse empresário, ele pode pagar mais, mas pagar mais de forma justa, não enganando, transferindo valor. Então, o desconto, ele tem que ser usado de forma pontual, de forma estratégica. Você não pode acostumar o seu cliente com desconto. O seu cliente, ele tem que buscar o seu produto ou o seu serviço porque é o melhor, e não pelo preço baixo. Isso é um trabalho que tem que ser feito dia a dia. É eficiência, é um processo. Ok? Aqui, controle financeiro, vou dar uma passada bem geral. Qual é a eficiência de se ter um bom controle financeiro? É organizar bem o seu plano de contas. É você ter um grupo de contas onde você tenha o tipo de entrada. Olha, eu tenho entrada de serviço, de produtos. Quais as saídas operacionais? Como que eu tenho que classificar? Né? Eu tenho que classificar lá água, energia elétrica, telefone. Pessoal, isso daqui para vocês que são educadores financeiros, não tem segredo nenhum, porque você tem aqueles grupos de despesa, né? Lazer, saúde, educação. A mesma coisa para a empresa. Quando organiza bem um plano de contas para organizar o financeiro, fica muito mais claro de ter um planejamento financeiro no dia a dia. Ou seja, dentro daquilo que vocês passam para as pessoas físicas, é a mesma coisa que a gente faz para a pessoa jurídica. Organizar bem o plano de contas aqui. Então, as entradas, o que é investimento, né? Quais são as entradas não operacionais, as saídas não operacionais, computadores, aplicações, recursos próprios, enfim. Isso daqui vocês já estão bem entendidos desse ponto, que não muda muita coisa para a empresa, tá? Que é justamente fazer os registros financeiros aqui. Eu não sei se vai dar tempo, eu acho que eu já falei demais. 5 minutos. 5 minutinhos. Inclusive para o pessoal tirar dúvidas, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou só passar rápido aqui, não vou falar isso aqui, senão eu vou estender, tá? Só vou direto nesse ponto aqui, ó, que é justamente a rotina financeira, que é o que vocês também ajudam as pessoas físicas, né? Como que eu vou compor o fluxo de caixa de uma empresa? Fazer sempre os registros diários de saída, isso é importante. Analisar o saldo diariamente, em períodos futuros. Em situação superavitária, ou seja, estou com fôlego de caixa, né? Que tipo de decisão eu tomo de investimento? Faz uma reserva, faz uma aplicação financeira, né? Projetar pagamento e recebimento. Aqui você já entra na parte do planejamento financeiro da empresa, ou no caso da pessoa física. Enxerga o fluxo futuro financeiro do seu negócio ou do seu orçamento doméstico. Em caso de falta de caixa, estou negativo, o que eu tenho que fazer, né? Necessidade de capital de giro. Então, essa rotina financeira que a gente sempre mostra para o empresário é justamente o que ele tem que fazer no dia a dia. Ele não pode fazer, alguém faça para ele, mas ele tem que ter esse processo aqui, tá? Eu gosto muito desse gráfico, tá? Que a gente chama do paradoxo de sucesso. Toda empresa tem ciclo. Tem um início, tem um crescimento e tem um recomeço dela. A questão é, muita empresa quebra no processo de maturidade dela, tá? Por quê? Porque elas não enxergam o momento de ter o recomeço aqui. Quando entra na maturidade, é como se estivesse no já ganhou, né? Então é importante a empresa, ela definir um recomeço, ou seja, em que momento que eu tenho que traçar uma nova curva, uma nova estratégia para a minha empresa. Porque senão eu entro no declínio aqui, que é onde começa a fase da empolgação, né? Tá tudo lindo e maravilhoso.
aqui começa a perder rentabilidade se ela não pega a oportunidade de mercado ali. Então, quanto antes ela puder identificar esse novo ciclo, melhor. E por fim, fechando com essa frase, comece fazendo o que é necessário, então faça o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível. É uma frase de São Francisco de Assis que eu vejo que ela é atual até nos tempos de hoje. Pessoal, é isso. Eu até pulei 2 slides ali, que se deixar eu falo a noite inteira aqui. Mas essa é a mensagem que eu quis trazer para vocês da minha área empresarial e como que a gente começa o princípio de educação financeira com os empresários, dentro do processo de gestão deles. É dentro um pouco do que eu falei aqui. Tem muito assunto que dá para a gente falar durante horas aqui, mas procurei pincelar ao máximo. Ricardo, primeiro, parabéns aí pela didática, né? Uma pena que a gente está limitado pelo tempo. Seria um prazer ouvir você falar por mais 1 ou 2 horas aí. Aprendi bastante aqui. Legal. Eu queria que você confirmasse, né? Eu vou fazer uma proposta aqui, uma diferenciação entre finanças pessoais e empresariais. Muitas pessoas acham que é a mesma coisa. Eu penso que ninguém quer viver a minha vida. Então, a minha vida é o meu mercado, então as minhas finanças pessoais não tem ninguém interessado. Mas quando você tem uma empresa, você está imerso aí no mercado, então eventualmente você vai ter aí, mesmo que você esteja inicialmente sozinho nesse mercado, sem concorrência, em algum momento vai surgir aí um concorrente que vai querer copiar você. Então, queria que você falasse 1 minutinho ou 2 aí do que diferencia finanças pessoais, empresariais. Acho que um exemplo aqui é o Uber e o 99, né? Então, o Uber entrou sozinho no nosso mercado, daqui a pouco tinha aqui a concorrência do 99, tem o Drive-in aí agora, enfim, já teve gente entrando e saindo desse mercado, né? Então, você falasse um pouquinho aí do que diferencia finanças pessoais de empresariais. Você Obrigado. falar em termos do profissional da área? Sim, enfim. A sua visão Eu como planejador financeiro empresarial e você como planejador financeiro pessoa física, é isso? Isso, o que eu queria aqui é desestimular, né, o improviso. Eu sou planejador financeiro pessoal, então vou me aventurar aqui no empresarial. Tá. O problema que isso pode dar. Sim. E por isso a importância de ter um networking desse aqui. Né, eu estou atendendo aqui um empresário, né, cara, eu vou ver só as suas finanças pessoais. Se você quiser, né, melhorar a sua empresa, eu vou te apresentar lá o Ricardo Rocha. Se a gente for pegar dentro do trabalho de vocês, em termos de processos, os processos que tem que lidar com as finanças pessoais, perto do que são os processos das finanças empresariais, são bem menores. E obviamente que você tem variáveis menores para lidar, não que não sejam importantes, mas escala, você vai ter muito mais escala, né? Vocês vão ter muito mais escala, boa parte de vocês, por conta das variáveis mais limitadas por ser pessoa física. Pessoa jurídica, a gente tem a questão não só das finanças, mas todas as variáveis que interferem nas finanças. Nas pessoais também, porque você tem o fator, o filho, você tem a mulher, você tem o lado psicológico, você tem os projetos de vida, você tem o planejamento ali de uma série de coisas, de objetivos que vão afetar isso, que tem que saber lidar para o planejamento não sair errado. Mas na parte empresarial, entre as duas coisas, Alex, porque as finanças que ele tem em casa, se ele tiver um estresse na casa dele, porque ele não está em comum acordo com os gastos junto com a mulher, e se a mulher não tem participação na empresa, isso interfere também na gestão, porque eu já peguei casos que a consultoria minha parou no meio do caminho, por quê? Porque eu falei, vocês estão tirando muito da empresa para bancar o seu particular, porque estava trocando de carro, é piscina, é o rancho na beira do rio, né, e construindo a empresa no cheque especial. Então, quando entrou nessa parte, o empresário viu e falou, peraí, agora a gente vai ter que mudar nosso estilo de vida? Vai. Você vai ter que segurar, porque a empresa não está tendo capacidade de pagar seu estilo de vida. Não que isso não aconteça,
O empresário, ele merece ter uma vida legal, mas desde que a empresa esteja bem saneada e bem gerida, principalmente se a principal fonte de renda da casa vier da empresa. É uma responsabilidade muito grande. Então, quando é uma somatória dos dois lados, física e jurídica, então afeta muito o lado empresarial. É um ponto desgastante, tá? Mas tem caminhos e tem situações. A gente já pegou casos de educador financeiro falar, Ricardo, estou com uma situação aqui com um cliente que é empresário, que interfere na educação financeira. Porque ele está com estresse na empresa que o educador financeiro não consegue tratar. E ele não vai querer tratar porque o negócio dele é a educação financeira da casa. Mas ele tem empresa e ele precisa entender os caminhos para melhorar as finanças. Então, às vezes, acontece a pessoa passar o caso para mim para poder contribuir. Então, existe uma complementariedade nesse sentido, mas a complexidade é um pouco maior do lado jurídico do que do lado físico, tá? Ô, Ricardo, fazer uma contribuição aqui até para a pergunta do Alex. Eu acredito, Alex, que assim, são linhas que as pessoas decidem seguir, né? Por exemplo, o Thiago, né? O Thiago Martelo, meu sócio, ele tem uma pós em finanças empresariais pela FGV. Exato. Não, eu vou atuar com pessoa física, e com isso você vai ganhando bagagem, expertise. Eu sempre dou o exemplo do pato. Não sei se vocês já ouviram isso. Cara, dá para você fazer as duas coisas? Dá para você fazer as duas coisas. Mas não vai ser agora, 100%. dá para você fazer as duas coisas muito bem feita? Aí é outra história. É outra história, porque, o que o Ricardo tem de bagagem, ele só atendendo pessoa jurídica, empresa, pequeno, médio, grande porte, diversos setores. O Thiago aqui tem com pessoa física, a Daisy tem com pessoa física. Então, é muito importante, cara, ficar cada um na sua área, indica profissional, porque no final das contas, quando a gente pega o empresário aqui, é o que o Ricardo falou. Via de regra finanças misturadas, a empresa, ora tá indo mal e o cara tá andando de carro importado, aí o cara tem que fazer aporte da pessoa física, quebra a pessoa física, né? A Daisy também trouxe esse caso. Tem um programa que eu gosto muito que chama O Sócio. É um programa norte-americano. Vira e mexe o cara faz isso. Ele vai lá, não, eu vou investir na sua empresa, só que, eu quero controle financeiro. Ele chega lá, tá acontecendo isso. Cara com avião, iate, carro importado e tal, a empresa toda ferrada. Mas cada um atuando com a sua expertise. Eu já peguei casos de passar para educador financeiro, situação de cliente que eu atendo. Porque às vezes o cliente fala, cara, eu tô com um problema dentro de casa. Eu falo, eu não vou te atender nisso daí. O negócio é tratar do problema da sua empresa, ajudar você no planejamento. Então, tem um profissional que vai te ajudar nisso. Então, essa sinergia, isso aí é até uma das coisas que eu, Danilo, o Thiago, a gente conversa bastante, essa sinergia dos negócios, né? Porque a solução ela tem que vir de algum lado. E a reserva de emergência para empresas, né? Ela perguntou assim, a gente estava falando de 6 meses, você respondeu a Daisy ali sobre capital de giro, necessidade do planejamento, depende da empresa, do porte, segmento. E aí a Aline falou assim, mas não tem que ser 1 ano? Então, para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão de reserva, entre aspas, né, seria uma reserva de emergência para pessoa jurídica. Na verdade, como assim? Você pega geralmente as pessoas físicas, ela tem uma previsibilidade de receita, tá? Principalmente a pessoa que é CLT, que tem um salário de, sei lá, X mil reais por mês, ela tem uma certa previsibilidade ali, principalmente nessa questão. A única coisa nas empresas que a gente não tem previsibilidade de receita. Previsibilidade você pode até ter, mas não é uma certeza. A certeza que é a despesa. A despesa é certa, principalmente a despesa fixa. Você sabe que todo mês vai ter. Quando a gente fala dessa questão da reserva, pelo menos 6 meses, obviamente se der para 1 ano, ótimo. Mas a gente fala no mínimo 6 meses, porque é um ciclo... geralmente a média das pequenas e médias empresas, o ciclo operacional de uma pequena e média empresa é mais ou menos ali de 150 dias, 180 dias, se a gente for pegar uma empresa que trabalha com estoque, tem um recebimento alto, e aí essa necessidade de capital de giro começa a se dilatar. Ou seja, vai faltar recurso para pagar os compromissos, porque eu não recebi ainda, mas já estou pagando folha de pagamento, aluguel, telefone, energia. Então a gente fala no mínimo, pelo menos 6 meses. Dá para fazer um cálculo mais exato? Dá.
Aí você pode ter uma visão mais adequada para cada empresa, mas na média a gente fala pelo menos 6 meses de reserva, porque aí você consegue encaixar nesse ciclo médio entre ativação do serviço ou do produto no estoque até o momento que você recebe, e tem esse desencaixe. Esse desencaixe dá mais ou menos esse período, até menos. A gente coloca 6 meses ali para uma margem, né? Então, pelo menos isso daí, tá? Esse é um ponto super importante, né? Dessa questão da gente... eu brinco do cada um no seu quadrado, né, Alex? Mas vou trazer uma contribuição, super concordo com você nesse tema, mas pelo menos na minha necessidade aí como planejadora financeira pessoal, que entende pouco de pessoa jurídica, o que eu percebo? Se a gente não tiver um entendimento mínimo de pessoa jurídica, a gente não consegue nem entender e ajudar a pessoa física. Porque vou te dar só um exemplo. Se eu focasse só na pessoa física desse meu cliente, que é um cliente grande, como que era o Prolabore dele? Eu vou falar, tá bom, me fala aí o seu Prolabore. Varia muito. Tá bom, me dá aí os 12 últimos meses de Prolabore. Era assim, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, tal. Quando eu pegava o Prolabore dele no final do ano, dava, sei lá, 8 milhões de reais, né? E eu falava, nossa, surreal, né? E aí eu fui me aprofundar e entender. O que ele fazia? Sobrou, e não era nem lucro, sobrou dinheiro no fluxo de caixa da empresa, deixa lá 200 mil e o resto é Prolabore do dono. E o resto é Prolabore do dono. Eu falei, bom, tá tudo errado. Primeiro, tem que definir um Prolabore fixo, minimamente. Você não pode sair distribuindo todo o seu lucro. Você tem que ter um caixa para cumprir lá 6 meses, assim. É um pouco de feeling da pessoa física, mas estou aqui hoje para aprender, Ricardo, e excelente a sua apresentação, apesar de curta, concordo com o Alex que eu ficaria uma semana te ouvindo, não algumas horas, mas a gente precisa entender um pouco do negócio até da pessoa para a gente conseguir orientar na pessoa física. E isso me deixa apreensiva, né? Como é que eu faço? E às vezes o cliente troca figurinha. E eu falei, olha, a primeira coisa que você vai fazer é contratar um consultor PJ. Infelizmente não te conhecia, Ricardo. Ele acabou procurando no mercado. Mas eu falei, contrata um consultor PJ porque você precisa arrumar um monte de coisa dentro da empresa. Agora, de uma coisa eu tô certa, você não pode distribuir tudo que sobra na conta da PJ para sua pessoa física, né? Perfeito. Mas a importância dessa sinergia, mas a importância também da gente ter minimamente o conhecimento da pessoa jurídica. Aliás, que tem um ponto que o Ricardo não trouxe, que é muito mais complexo, que é toda a questão contábil e de impostos. Gente, é surreal. É lucro real, é lucro Exatamente. Presumido. Uhum. Gente, é uma coisa que foge, assim, de quem está ali no dia a dia da pessoa física, entendo muito de imposto de renda da pessoa física, mas quando chega na jurídica, se você vai se meter nisso, você acaba até prejudicando o cliente, né? Então, só para agregar aí. E só para vocês darem um pouco de risada, eu tinha uma cliente arquiteta que eu fui pegar o balanço dela, não sei se é o balanço, mas a DRE dela, e estava na DRE os cílios postiços que ela colocava todo mês, tá, gente? Pra vocês terem uma noção. Não é uma arquiteta qualquer, uma arquiteta famosa, que ela falava, não, Deise, mas você esqueceu de colocar os cílios, aí tem os cílios, eu esqueci de te falar. Falei, como assim? Isso é uma despesa pessoal, não é da sua empresa. Eu não sabia. Então, tem essas loucuras aí também. Legal, mas é isso mesmo. Uma das coisas que a gente fala de Prolabore, às vezes é um dos pontos, assim, qual é o Prolabore? Né? De duas uma. Primeiro, entender qual que é o orçamento da casa e o quanto que esse orçamento pode pesar para a empresa. Se é um negócio que está muito fora, ou enfim, tem uma outra alternativa que é tentar ter uma referência. Seria o quê? Se eu sou o dono da empresa, tá? E eu gerencio a empresa como um todo, né? Verifico compra, estou lá vendo atendimento, uma série de coisas. A referência que eu sempre dou de sugestão para a pessoa ter um ponto de partida é quanto que você pagaria para um profissional para fazer o que você faz hoje na sua empresa? Esse profissional pagaria quanto? 8 mil reais é o seu Prolabore. Aí eu sugiro até a ajuda de alguém do recrutamento e seleção, onde consegue descrever a atividade e as funções deste dono dentro da empresa. Olha, eu faço isso na empresa, isso. Qual seria a função que se encaixaria e qual seria o salário dessa pessoa? Olha,
de acordo com isso aqui, no mercado seriam R$7.000 quando a pessoa fazer o que você faz hoje. Pronto, você tem uma referência de mercado do seu Prolabore. Então, vocês educadores financeiros que de repente está atendendo um cliente que é também dono de empresa, é um direcionamento ali para ele ter uma ideia, esse seria o seu Prolabore. Né? Ou pelo menos tentar, se ele está pegando muito recurso da empresa para o particular, para o orçamento da casa, fazer isso diminuir de forma significativa para não pesar muito. Mas é alguma das saídas que a gente procura propor, e é obviamente que a política de distribuição de resultado, que varia muito. Difícil falar qual que é a melhor política, não tem. A melhor política é para aquela empresa, dependendo do momento que ela está hoje, da estratégia que ela está definindo. Né? Aí é cada caso, mas já é um caminho a ser trilhado aí. Chegando ao fim de mais um dos nossos encontros, espero que você tenha curtido. O que você achou? Comenta com a gente, escreve aí, dá seu depoimento, pode mandar textão, não tem problema nenhum, a gente lê tudo, tá? Olha, além disso, é muito importante que você preencha a pesquisa de satisfação, só assim a gente vai conseguir se aprimorar cada vez mais para te entregar uma experiência ainda melhor, beleza? Ó, até o próximo encontro, não vai perder, hein? Fica atenta na agenda. Tchau, até mais!